Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2019, a lição de número 12. A rebelião de Absalão. Sabemos que Davi está sofrendo as consequências do seu pecado. E agora, com Absalão, é uma continuidade desse sofrimento, dessas angústias, dessas aflições, devido ao pecado que ele havia cometido. Na nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical, nós vamos ver que cada texto ele tem tudo a ver com o conteúdo da lição a qual nós estamos estudando. Na leitura de segunda-feira, Efésios capítulo 6 e o versículo de número 1, diz que os filhos devem obedecer aos pais. Foi o que não aconteceu com o Absalão. Ele foi desobediente aos seus pais. O apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto em Efésios capítulo 6 e o versículo de número 1, ele disse: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Jesus foi exemplo de obediência ao Pai. Ele foi obediente ao Pai até a morte. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ele disse: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele recebeu uma ordem do seu Pai e ele a cumpriu. A ordem de Deus em sua missão era para que Jesus morresse pelo pecado do homem. Jesus cumpriu essa ordem, ele foi obediente a isso. E pela sua morte, ele trouxe vida a todos os homens. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4, nós vamos ver que nos últimos tempos, os homens seriam desobedientes aos pais, seriam ingratos, irreverentes e desafeiçoados. Portanto, a promessa de Deus para aqueles que são obedientes aos seus pais é que terão longa vida. Terça-feira, Efésios capítulo 6 e o versículo de número 4, diz que os pais não podem provocar os seus filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Sabemos que os filhos, eles são presentes de Deus para o homem, para o casal, para o pai e para a mãe. E os filhos, então, devem ser criados, doutrinados, ensinados e educados a servirem ao Senhor nosso Deus. Servindo a Deus os nossos filhos, com certeza eles vão ser obedientes aos seus pais. Agora, quando que os pais provocam ira nos filhos? Os pais provocam a ira nos filhos quando os pais não conversam com seus filhos, apenas exigem dos filhos quando conversam com eles, mas não se comunicam, não param para conversar. Quando alguns pais provocam a ira nos filhos é porque exigem dos seus filhos apenas. Então os pais provocam a ira nos filhos também quando punem os seus filhos injustamente. Isso vai gerando ódio no coração dos seus filhos. Quando os pais fazem dos filhos escravos e obrigam os filhos a conquistar sonhos
sonhos que não eram deles, isso para satisfazer os seus pais. Os pais também provocam ira nos filhos quando entristecem seus filhos, humilhando eles diante da família e diante dos amigos. Então, pais, não provoquem a ira dos filhos, dando idade a esse assunto, o que não significa, por exemplo, provocar os filhos à ira. Muitos pais não corrigem seus filhos segundo eles, para não provocarem a ira dos filhos, ou seja, deixam de corrigir os filhos com uma desculpa de não provocar ira nos filhos. Mas veja bem que o pai o que não significa provocar ira nos filhos é quando ele coloca limites. Quando o pai coloca limites dos seus filhos, não significa que ele está provocando ira nos filhos. Paulo não está ensinando aqui que os filhos não devem ter limites. Pelo contrário, os limites são importantes quando aplicados de forma correta e justa. Outra coisa é corrigir. Quando os pais corrigem seus filhos, também não significa que está provocando ira nos filhos. É função dos pais corrigir os seus filhos. Mas essa correção, ela deve ter um objetivo de edificação e nunca de uma punição vazia para extravasar a raiva dos pais. Colocar freios não significa provocar ira nos filhos quando os pais colocam freios nos filhos, ou seja, filhos criados totalmente soltos, sem correção, filhos criados totalmente sem regras, sem normas, fazendo o que querem e quando querem, são candidatos ao fracasso na vida. Os pais foram levantados por Deus para atuar como freios diante dos excessos dos filhos. Outra coisa é quando os pais determinam obrigações para os filhos. Isso não significa que os pais estejam provocando a ira nos filhos. Obedecendo a cada faixa etária do desenvolvimento, os filhos devem ter obrigações determinadas. Isso faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento e vai gerar, com certeza, filhos mais comportados com a família e com melhores objetivos na vida. 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 2 diz que o servo de Deus deve ser irrepreensível. Esta é a leitura de quarta-feira. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O significado bíblico de irrepreensível é aquela pessoa que não comete falhas merecíveis de repreensão. Nós, filhos de Deus, precisamos ter uma conduta irrepreensível, porque Deus nos enviou a este mundo a glorificar o seu nome através de nosso exemplo de vida. E se nós estamos aqui para glorificar a Deus através do nosso exemplo de vida, nós precisamos ser irrepreensível. Viver de maneira irrepreensível perante Deus é o mesmo que viver em sua santidade. Ter uma conduta irrepreensível, obviamente, não é muito fácil, mas conseguimos alcançar isso com mais naturalidade quando temos um coração sincero para com Deus. Quando nós demonstramos Deus na nossa vida, quando nós tomamos atitudes para glorificar o nosso Deus, é porque o nosso interior está cheio de Deus
está cheio de adoração para Deus, está cheio de sinceridade para glorificar o nome do Senhor. E o seu nome será glorificado na nossa vida, porque nós somos filhos de Deus e assim vivemos para o Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 8, é a leitura de quinta-feira, diz que nós devemos fechar as portas às obras do inimigo. Diz assim o verso: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Nesta passagem, do capítulo 5, versículo 8 da primeira carta de Pedro, nesta passagem, Pedro compara o diabo como um leão. Jesus é comparado no sentido de realeza, no sentido de força, no sentido de poder. O diabo é comparado por Pedro nessa passagem no sentido de como ele ataca os cristãos. Os leões atacam algum do rebanho que esteja fraco. Quando os leões vão atacar as suas presas para matar a sua fome, ele vai atacar algo do rebanho que esteja fraco, que esteja doente ou novo naquele rebanho. Assim o diabo ataca os crentes fracos, doentes e iniciantes na fé. O diabo ele vem por meio de uma situação, ele vem por meio de uma má notícia, um problema, uma perseguição. A reação da pessoa irá expor o seu estado. Se ela se assusta, entregando-se ao medo, adoece e enfraquece a sua fé. E assim essa pessoa torna-se uma presa fácil para o diabo. E essa pessoa, então, abre portas para que o inimigo entre na sua vida e destrua a sua vida espiritual, destrua a sua vida física e familiar. Devemos, então, vigiar para não dar, então, essas oportunidades para que o diabo entre na nossa vida e venha destruir a nossa vida para com Deus. Então, vamos fechar as portas para o inimigo com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com o bom testemunho cristão. E assim nós estaremos protegidos pelo Senhor. Mateus capítulo 12, versículo de número 33, é a leitura de sexta-feira, diz que pelo fruto se conhece a árvore. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pela fé do crente se conhece o cristão. Pelas atitudes dos cristãos é que se conhece a Cristo. Jesus Cristo disse quando esteve na terra, João 12, 45, ele disse: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Assim, as pessoas devem olhar para nós e ver Cristo na nossa vida, ver o Senhor glorificado na nossa vida, com uma nossa vida na presença de Deus, com uma nossa vida praticando aquilo que agrada ao Senhor, nós vamos demonstrar Cristo. E assim como Jesus Cristo disse que quem o via o Pai, assim as pessoas devem olhar para nós e ver Cristo em nós. O cristão verdadeiro tem a responsabilidade, através de suas ações, expressar a atitude que vai revelar a sua identidade como filhos de Deus. Jesus disse em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Filipenses capítulo 2, versículos 19, 20 e 21, é a leitura diária do sábado. Diz que é bom contar com pessoas nobres e fiéis a Deus. Diz assim o verso: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então é bom contar com pessoas nobres, com pessoas fiéis a Deus. Deus contou com a fidelidade de Noé e encontrou em Noé atitudes que o agradou. Deus contou com a fidelidade de José para continuar com o seu propósito. Veja que Deus vai contando com homens de Deus. Deus também contou com Moisés para tirar o povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito e levá-los para a terra prometida. Deus contou com a fidelidade, com a fé de Abraão para formar uma nação que levaria o seu nome pelo mundo. Deus contou com a fidelidade de Davi. Deus contou com a coragem de Davi para reinar em Israel. Ele falhou, mas não deixou de ser um adorador a Deus. Davi falhou. Davi teve o seu pecado, mas ele se arrependeu do seu pecado. E essa atitude de Davi agradou ao Senhor. É por isso que Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer que você também pode ser um homem, ou pode ser uma mulher, ou pode ser um jovem segundo o coração de Deus. Basta que você agrade a Deus com as suas atitudes. Deus também conta com você para que o seu propósito seja realizado nesta terra. Deus conta comigo, Deus conta conosco para que nós façamos a sua obra e demos então continuidade à obra dele na face desta terra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se você pretende ter aí no seu computador, enfim, no seu tablet, no seu telefone, se você quiser o esboço, esses slides para com você, para que você possa meditar mais sobre essa palavra, então vá até o nosso site, www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá você tem outros assuntos, outros vídeos da Escola Bíblica Dominical e também uma mensagem que introduz a cada lição. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma Escola Bíblica Dominical. Se você não é ainda subscrito no nosso canal, subscreva no nosso canal e deixe aí o seu like. Deus com certeza estará abençoando ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus.